Olá, queridos amigos, hoje queria falar aqui sobre o estágio de saída do amplificador híbrido, nomeadamente sobre as resistências de emissor, estes dois quadradinhos brancos, 0.22, 5 watts, os valores típicos que se usam. Bom, a função destas resistências é equilibrar as correntes nos transistores quando utilizamos transistores em paralelo. Sem estas resistências, os transistores vão acabar por queimar, sejam 10, sejam 20. Estas resistências são fundamentais para equilibrar as correntes nos transistores. Alguns amplificadores não utilizam resistências de emissor, portanto, amplificadores só com dois transistores, mas precisam ter um circuito de bias muito bem calibrado, seja com diodos, com multiplicador de VBE, senão vai haver embalamento térmico. Já vamos ver que o aumento das resistências é bom para a estabilidade térmica e para o equilíbrio das correntes nos transistores, mas o valor não pode ser demasiado alto. Porque senão temos uma queda de tensão elevada na resistência e também degrada um pouco a linearidade do andar de saída. Bom, eu tenho um vídeo aí no canal sobre resistências de emissor, vou deixar o link. Nesse vídeo eu faço uns testes com temperatura para verificar variações térmicas e variações de VBE. Vou pôr só aqui um bocadinho o vídeo, depois já volto aqui. Aquecer mais. Vamos ver isso. Só para fazer aqui uma descrição, tenho aqui, portanto, um secador de 2000 watts, deve dar para aquecer o transistor. Uma fonte de alimentação muito simples. Portanto, tenho aqui este multímetro a medir a tensão VBE, para podermos ver que o VBE vai reduzir à medida que eu aquecer o transistor. E vamos ver o que é que acontece às correntes. Bom, vou começar a aquecer. Vou ver o VBE reduzir, a corrente vai aumentar. Como vimos, portanto, aqui a variação do VBE vai ser muito importante para o dimensionamento destas resistências. Há aqui uma questão que algumas pessoas também levantam quanto à potência das resistências. Por vezes fazemos o cálculo, dá 1 watt, dá 2 watts e depois acabamos por pôr uma resistência de 5 watts. Existem alguns motivos para fazer isso. Alguns motivos, um deles é um motivo natural. Portanto, a pessoa faz as contas, vê que precisa de uma resistência de 2 watts, tenta encontrar uma resistência de 2 ou 3 watts para ter alguma folga, e depois não encontra. O que encontra são estas resistências de 5 watts bobinadas. Por vezes nem sempre é fácil encontrar as resistências indicadas. Estas resistências são muito acessíveis. Tem o problema de ser bobinadas. Eu já vou mostrar aí umas resistências de potência que não são bobinadas. A outra questão é que não devemos colocar as resistências também com a potência precisamente que elas vão dissipar, porque o que vai acontecer é que a resistência vai trabalhar quente, estando próxima do PCB vai aquecer o PCB, vai começar a degradar o PCB. A própria soldadura da resistência vai começar a degradar, pode-se dar o caso de uma solda fria, introduz ruído no circuito, mau contacto, portanto, tem que haver alguma folga. Então 2, 3 watts, ok, uma resistência de 5 watts. É esta a prática comum, ok? E como a queda de tensão nestas resistências também não deve ser elevada, normalmente inferior a 1 volt, chegamos a estes valores de potência e de resistências. Eu tenho aqui, agora vou passar um bocadinho aqui por slides, depois já... Portanto, aqui podemos ver algumas resistências, duas da esquerda são bobinadas. Aqui a do meio é uma resistência bobinada, mas não faz bem uma bobina, é enrolada de uma forma de modo a reduzir a indutância. E depois temos aqui duas resistências de fio metálico, que também são muito boas. Estas não são de 0.22, são de outro valor, coloquei aqui só como exemplo. Bom, eu vou só mostrar os slides que tenho aí. Aqui vou falar um bocadinho de bias. Aqui uma tabela que nos dá logo a potência da resistência em função do valor da resistência e da potência do amplificador. Falar um pouco aqui de como ligar os transistores em paralelo. Okay? Aqui o caso prático nos vai permitir
determinar o valor da resistência de emissor. Aqui, portanto, os critérios. Eu não vou falar, atenção, muito nas contas, porque algumas dessas contas já estão no outro vídeo. Aqui um caso prático onde vamos só ver qual o impacto das correntes nos transistores quando reduzimos as resistências de emissor. Aqui o impacto da resistência do PCB no equilíbrio das correntes, porque quando temos muitos transistores, eles não ficam todos no mesmo ponto, eles estão espalhados pelo PCB. Portanto, vai haver uma resistência entre eles. Também é importante. Tenho aqui um caso prático, que é mais o que interessa analisar, é o caso prático. Depois tenho aqui uma fotografia do livro do Dr. Douglas Self, onde ele mostra que o aumento da resistência degrada a linearidade do andar de saída. Bom, vamos então passar aqui pelos slides. Ok, aqui já falámos os diferentes tipos de resistência. Bom, em termos de correntes nas resistências, o que é que se passa? Vamos ter uma parte da corrente que está relacionada com as arcadas, arcada positiva e arcada negativa, mas vai existir sempre uma corrente a circular na resistência, que é a corrente de Bias, ok? Por isso ela vai dissipar um bocadinho mais, não é só quando o transistor está na arcada positiva ou na arcada negativa. Existe sempre corrente a circular pelos dois transistores e pelas resistências. Bom, eu aqui tenho esta tabelinha onde temos, portanto, diferentes valores de resistências aqui em cima, 0,1, 0,15, 0,22, 0,27, 0,33 e 0,47. E depois temos diferentes tensões de alimentação, de 30 a 50. A azul temos a tensão máxima na saída do amplificador, a cor de laranja a potência e a amarela a potência na resistência de emissor. Eu tenho aqui o caso particular para uma carga de 8 ohm, um VCE de saturação de 2 V e dois transistores em paralelo. Este K que está aqui é a relação entre a corrente máxima e a corrente Bias. Se o amplificador tiver uma corrente máxima de 5, eu aqui estou a assumir que a corrente Bias é 500 mA, um valor alto. Já fiz isso para que esta tabela me permita ser aplicada em quase todo o tipo de aplicações de amplificadores classe AB, mesmo com correntes elevadas no Bias. Bom, relativamente aqui à ligação dos transistores em paralelo, o que acontece é que o VBE tem um coeficiente de temperatura negativo e à medida que a temperatura aumenta, o VBE reduz, cerca de 2 mV por grau Celsius. E o que acontece é que o transistor que está mais quente e que o seu VBE vai reduzir é o transistor que vai conduzir mais. E ao conduzir mais, vai aquecer mais, o VBE vai reduzir mais, portanto o efeito bola de neve e o transistor pode queimar. Portanto, a ligação do alto-falante é muito importante. Temos aqui um exemplo. Isto era o que se chama um túnel de vento. Portanto, o transistor do lado direito é o que está mais frio e o do lado esquerdo é o que está mais quente. Devemos ligar a coluna ao alto-falante do lado do transistor que vai estar mais frio para equilibrar as coisas, porque este transistor tem uma refrigeração muito melhor que o transistor da direita, ok? Se não fizermos isso, se ligarmos ao contrário, é bem provável que este transistor que está mais quente vá queimar, porque além das resistências de emissor que nós temos aqui a resistência da pista, ok? Entre os transistores, e o transistor que está mais frio acaba por ter uma resistência de emissor muito superior à resistência do transistor que está quente, porque é a resistência que vai desde o emissor do transistor até ao alto-falante, ok? Portanto, muito cuidado com isto. Bom, vamos seguir aqui em frente. Eu fiz um teste prático para determinar qual é que era a variação de VBE, porque a variação de VBE com a temperatura é o que nos vai permitir ter uma ideia do valor de RE, que depois pode ser ajustado mediante a queda de tensão, porque quando a queda de tensão é muito elevada, temos que ajustar aqui um pouco o valor de RE ou até colocar mais transistores em paralelo. Bom,
aqui o que nós vamos ver é que temos aqui, portanto, dois transistores. Um tem um VBE de 0,6, outro de 0,7. Temos um delta VBE, neste caso, de 100 mV. E temos aqui um parâmetro que é o delta I. Este delta I é a diferença entre a corrente num transistor e noutro. Okay? Se assumirmos aqui um delta I de, vamos supor, 0,5 ampere, okay? E um delta VBE de 0,1, temos um RE de 0,2, ok? Temos um RE de 0,2. Já é um valor parecido com aquilo que costumamos ver. Vamos supor, por exemplo, que cada transistor estava a consumir, a corrente em cada um dos transistores seria 5 amperes, portanto, com um delta I de 0,5, havia um transistor que estava com mais 0,25 amperes e outro com menos 0,25 amperes. Que percentagem é que devemos escolher aqui? Bom, o ideal seria que as correntes fossem iguais, mas para isso teríamos resistências de emissor muito elevadas e daria uma queda de tensão grande nas resistências de emissor. Portanto, tem que haver sempre aqui uma margem entre uma corrente e outra. Se tivermos, por exemplo, 10 amperes, colocar 6 num, 4 no outro, uma margem de um delta I de 2 amperes, ok, tudo bem, mas começarmos a passar para 8 e para 2, já existe aqui uma grande diferença, ok? E pode não compensar ter os dois transistores em paralelo. Portanto, uma pequena margem, 20% neste delta I, ok? 20% neste delta I é um valor aceitável, ok? Para que não tenhamos também resistências de emissor de valor muito elevado, porque podemos ver que a resistência de emissor é inversamente proporcional ao delta I. Eu tenho aqui umas contas, isto pode ser feito método iterativo. Portanto, nós já sabemos, temos de saber quanto é que é o delta VBE, é a minha entrada aqui para o problema. 200 mV, assumindo aqui um delta VBE de 200 mV, eu coloquei aqui um caso até, por vezes podemos começar com um exemplo e depois logo vemos. Aqui teríamos uma corrente máxima de 12 amperes, em 3 transistores daria 4 amperes em cada transistor, com uma resistência de 0.22, ok? Dá uma queda de tensão de 0.88, portanto não é uma tensão muito elevada. A potência dissipada vai ser inferior a 5 watts neste caso. Agora vamos ver o que é que acontece ao delta I, qual é que é o delta I que vamos ter. Portanto, se considerarmos um delta VBE de 200, ok, e a resistência de 0.22, vamos ter um delta I de 1 ampere. Portanto, a corrente na resistência em cada transistor era 4 ampere, ok? E vamos ter aqui uma variação de 1 ampere, portanto 25%. 25%. Significa que um transistor pode estar com 5 ampere, outro pode estar com 3 e outro pode estar com 4, por exemplo. Pode acontecer essa situação. Portanto, 25% aqui para o delta I é um valor que se pode utilizar. 50% já é esticar um bocado a corda, porque pode-se perder o efeito aqui do equilíbrio. Portanto, 10% pode dar resistências de emissor de valor elevado e uma potência dissipada elevada, o que nos obriga a colocar mais transistores em paralelo. Isto é outra coisa importante. Quando colocamos muitos transistores em paralelo, devemos aumentar as resistências de emissor, ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo prático, não vou falar aqui das contas, isto está no outro vídeo. Aqui tinha 3 ampere na carga, 4 ohms, 12 volts, 3 ampere. Podemos ver com resistências de emissor de 0.1 temos 2 ampere no transistor da esquerda, 1 ampere no transistor da direita. Se passarmos as resistências para 0.4 ficamos com 1.65 e 1.37, portanto houve aqui um ajuste. Vamos seguir aqui em frente.
Agora, em termos de resistência da pista, convém que a resistência da pista seja muito menor que a resistência de emissor, ok? Isto é mais crítico quando usamos resistências de emissor de valor muito baixo, tipo 0.1. Bom, eu tenho aqui também um caso prático onde podemos ver, eu considerei aqui dois valores. Vamos olhar aqui para baixo, portanto, com uma resistência da pista de 100 mA e uma resistência de emissor de 100 mA, temos uma variação, portanto, de 1 A, um transistor conduz 1 A, o outro conduz 2 A. Se passarmos a resistência de emissor para 0.4, as correntes já se equilibram, portanto 1.33, 1.67. Aqui não é tão grave porque conseguimos sempre reduzir a resistência da placa, nem que seja com um fio em paralelo, algo do género. Ok? Bom, e aqui está, portanto, o livro do Dr. Douglas, onde ele mostra que o aumento da resistência provoca aqui uma não linearidade entre a entrada do estágio de saída e a saída, ok? Essa não linearidade vai ter que ser compensada pela malha de realimentação, mas se ela não existir, melhor, ok? Mas nada de muito grave. Podemos ver aqui por uma resistência de 0.22. Eu utilizo resistências de 0.22 no amplificador e a THD está boa, portanto, ok. Bom, penso que já passei por todos os slides. Vou só voltar aqui à questão do projeto da resistência, só mais um bocadinho. Bom, voltando então aqui ao cálculo da resistência de emissor, podemos ver aqui logo na primeira equação, se pusermos um ΔI de 1 e um ΔVBE de 200, temos logo um RE de 0.2, que dá uma potência, portanto com 4 A dá uma potência de aproximadamente 4 watts, podemos usar uma resistência de 5 watts para ter alguma folga. Se quisermos reduzir a potência na resistência, devemos colocar mais transistores em paralelo e aumentar o valor da resistência, ok? Aumentando o valor da resistência, garantimos que a tensão aos terminais da resistência é precisamente o mesmo. Portanto, vamos ter a potência sendo U ao quadrado sobre R. Se aumentamos a resistência quando aumentamos o número de transistores e a tensão é a mesma, portanto a potência vai reduzir. Portanto, olhando para aqui, usando este método iterativo, andando aqui com estas equações que nos permitem determinar o ΔI, a potência dissipada, podemos escolher as resistências que precisamos. Muito importante, o ΔI, valores de 25%, 10%, acima destes valores já começa a se esticar um bocadinho a corda, portanto é os valores que eu aconselho. Bom, eu penso que já falei em tudo o que tinha previsto para hoje. Penso ter esclarecido a questão da margem da potência. Convém ter alguma margem, portanto, para a resistência não estar quente, não degradar o PCB. E pronto, basicamente era isto que tinha programado para hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado, até uma próxima.